Number one, Concordo. Que língua era essa? Walbury. Walbury. O Ken, você é professor do Massachusetts Institute of Technology para quantos anos? 33 anos. 33 anos. E você foi presidente da Linguistic Society of America, Sociedade Linguística da América, em 95? 95. Fui. Você, durante a sua carreira como linguista, você trabalhou com quais línguas e quais regiões do mundo? Eu fui criado no estado de Arizona e trabalhei primeiro com as línguas de Arizona. Navajo, Papago, Hopi um pouco, e rimas do estado do Novo México. E também, isso foi nos Estados Unidos. Mas eu trabalhei em Austrália também com várias línguas, principalmente Walbury e Larden, duas línguas que trabalhei muito. Mas eu também estudei outras línguas porque estava interessado na classificação das línguas de Austrália. E recolhi muitos dados sobre várias línguas para poder classificar as línguas. Quantas línguas com quantas línguas é que você tem trabalhado total? Ao menos trabalhando alguma coisa? Eu também trabalhei em Nicarágua com 3 línguas. Nos Estados Unidos trabalhei com mais ou menos 5 línguas. Agora estou trabalhando sobre uma língua algonquina de Massachusetts. E em Austrália trabalhei, colecionei dados sobre 70 línguas, mas não trabalhei muito sobre essas línguas. As línguas que trabalhei muito foram Walbury e Larden. E você foi a consultor para vários grupos indígenas para trabalho prático, para programa de educação bilíngue, para outras coisas? Sim, isso foi uma coisa que quis fazer como linguista, por exemplo, porque penso que é muito importante que a linguística seja útil para as comunidades que falam as línguas. Trabalhei com os Navajo, por exemplo, quando estavam fazendo o seu programa de educação bilíngue, e também em Austrália, no programa de educação bilíngue dos Walbury, e também fui assessor para outros programas em Austrália, quando começaram a fazer isso nos anos 70, 74, precisamente. Em Nicarágua? Nicarágua também, sim. O trabalho que fazemos lá tem também com os programas de educação bilíngue. E continuamos fazendo trabalho com esses grupos, principalmente agora com os grupos sumos, que agora estão fazendo muitas coisas interessantes sobre as línguas. Por exemplo, temos durante os 4 anos passados, estamos trabalhando com membros das comunidades Sumo para ensinar a linguística. Estão aprendendo a linguística.
mas não me fica o aprendendo nas universidades. Isto é, acho que você tem uma experiência, acho que ninguém tem maior neste tipo de coisa. Diga alguma coisa, é mais fácil na tua experiência para falantes de uma língua desenvolver uma ortografia se eles têm a ajuda de um linguista? Pode ser muito útil para eles ter a ajuda de um linguista, por exemplo. Isso foi minha experiência. Como é que você procede quando você está trabalhando como consultor de um desses projetos? Quais são os metas, quais são as metodologias, os resultados? Isso depende depende da situação. Em alguns casos, por exemplo, começamos quando não tem nada sobre a língua, não tem fotografia, não tem nada sobre a gramática, o dicionário. Eu pessoalmente penso que é mais útil começar com dicionários, porque os dicionários, para fazer um dicionário bom, é necessário aprender quase tudo sobre os verbos, por exemplo. Porque um dicionário bom tem que conter a informação necessária para que uma pessoa possa usar cada item, cada entrada, cada verbo, por exemplo. E o processo de fazer um dicionário é um meio, um método para aprender tudo o que é necessário saber sobre a língua para fazer outras coisas também. Aprende muito a gente, os membros da comunidade, aprendem muito quando fazem dicionário. Qual é o conteúdo do dicionário como você faz? Bom, cada entrada vai ter a informação necessária sobre a morfologia do verbo, por exemplo. Estou falando do verbo porque o verbo é principalmente a entrada que é mais difícil. A informação morfofonológica que é necessária para usar o verbo, mas mais importante é a informação sobre a estrutura argumental do verbo. Não só que seja transitivo e intransitivo, mas tem também que ter informação sobre todos os contextos nos quais pode aparecer o verbo. E isso é uma coisa que podemos fazer, por exemplo, por meio de exemplos bem bem escolhidos. E também definições. É uma coisa nova. Nas Américas, por exemplo, tem definições na língua mesma, não só em português ou espanhol ou em inglês, mas na língua mesma. O processo de fazer definições é uma experiência muito útil para a comunidade. E nesse processo, encontramos novas palavras que não tínhamos no dicionário. Uma questão é sobre ortografia e se faz diferença se uma ortografia é muito bem planejada. Tem pessoas que dizem que é irrelevante como você faz ortografia, se você tem muitas ortografias, que é irrelevante se o material didático seja consistente ou não, que o essencial é produzir muito material. Na tua experiência,
uma ortografia bem planejada facilita e como é que você estabelece a ortografia? Essa questão de ortografias, por exemplo, depende não somente de considerações linguísticas, mas também sociais. E por isso é importante fazer ou desenvolver uma ortografia que seja uma ortografia que a gente da comunidade gosta, né? Tem que ser. E se não gosta, se a gente não gosta da ortografia, não vai sobreviver. Na história, por exemplo, dos Estados Unidos, por exemplo, há um caso muito famoso do Sequoia, que fez uma ortografia para os Cherokee. Foi uma, como se chama? Silabário. Um silabário. Foi uma coisa muito interessante na história das línguas. Essa ortografia aceitou praticamente imediatamente a gente, porque foi uma ortografia sua, da gente. E depois de poucos anos, 95% da gente podia ler e escrever Cherokee. Esse é um caso interessante porque temos que ter em mente não só as questões, as considerações linguísticas, mas também o fato de que algumas ortografias vão ser aceitadas por a comunidade e outras não. Mas a questão para mim, eu considero muito importante que a ortografia seja adequada desde um ponto de vista linguístico. Eu digo isso porque nós agora estamos na posição com muitas línguas, por exemplo, que foram documentadas há muitos anos, e que agora não tem falantes. Agora estamos na posição de tentar recuperar essas línguas. Por exemplo, o Wampanoag, Massachusetts, que é uma língua que foi escrita pelos falantes mesmos nos anos desde os anos 1600. Há muito tempo. E havia escritores dessa língua, membros da comunidade que podiam escrever. Mas a ortografia que utilizavam, por exemplo, era uma ortografia que é muito difícil de recuperar a pronúncia a partir dessa ortografia, porque era uma ortografia como o inglês, não? Utilizando os princípios ortográficos do inglês, que não são adequados para uma língua algonquina. E por isso digo que agora na situação na qual nos encontramos agora, é muito necessário que a ortografia que utilizamos, desenvolvemos, seja uma ortografia perfeita para a língua, penso eu. E isso não é difícil, mas é possível, é uma coisa possível, e a comunidade pode estar envolvida no desenvolvimento da ortografia. Mas penso que é muito importante que seja uma ortografia adequada.
Qual foi o pior exemplo de ortografia que você já encontrou na sua carreira? Qual foi a ortografia do Aranda, uma língua um grupo de línguas emparentadas em Austrália Central? Western Aranda, o único dialeto do Aranda, tem sido escrito mais ou menos 100 anos, muito tempo, mas a ortografia é horrível. A razão pela qual é horrível é que a língua tem duas vocais. A vogal baixa permanece mais ou menos fácil. Mas a outra vogal tem 20 variantes. Depende, a sua pronúncia depende da consoante contínua. E por isso, os missionários, por exemplo, que desenvolveram uma ortografia para a Aranda, notavam as variantes do vocal. E para os falantes que sabem como falantes que existem só duas palavras, nunca podiam aprender como escrever uma palavra. Tinham que aprender cada palavra, porque para eles era uma coisa difícil. Mas quando começaram a saber, por exemplo, que a língua tem somente duas vocais, então aprenderam. Então, isso é um exemplo que, quando a ortografia realmente refletiu, a fonologia facilitou bastante a aprendizagem. Sim, a fonologia, o sistema fonológico. A primeira ortografia representava a fonética, mas não o sistema fonológico. Então, as pessoas, neste caso, eles tinham que desaprender a ortografia e tinham que reaprender. Existia um sistema como de castas. Né? Algumas pessoas, trabalhando muito, aprenderam a escrever. Eles somente eram as pessoas que tinham a capacidade de ler, mas todo mundo não podia, por exemplo. Mas agora, se todo mundo pode, mais ou menos todo mundo. Você sabe, porque Wilkins é uma pessoa que está envolvido em o desenvolvimento da ortografia atual. Então, quando a ortografia reflete a fonologia, qualquer pessoa pode usar, porque todo mundo só escuta como ele ouça e depois escreva. Quando, se estou entendendo, quando a ortografia não é tão regular, só algumas pessoas controlam, porque eles têm que estudar. Sim, assim é. Só os pastores, as pessoas religiosas, né? Eles sabiam escrever, mas o resto da comunidade não sabia. Mas agora todo mundo, crianças, todos, nas escolas, estão aprendendo e aprendem facilmente porque é uma coisa fácil. O que é o efeito de ortografias múltiplas? Tem várias situações no Brasil, por exemplo, onde o mesmo grupo tem três ortografias. Sim, em Canadá, por exemplo, a língua Mi'kmaq, por exemplo, cada vez que aparece uma pessoa, um falante de Mi'kmaq, e escreve um artigo sobre a língua, por exemplo, inventa outra ortografia, e tem como 10 ou 15 ortografias. Não, neste caso,
não se quer vai acontecer. Mas em outros casos, é uma questão. Em alguns casos, é possível fazer um encontro de todo mundo para decidir. Isso é o caso, no caso de Lager, por exemplo, uma língua que é falada numa ilha do Golfo de Carpintaria, em Austrália. Havia duas ortografias, ou dois métodos de representar várias coisas. Tiveram um encontro quando fomos lá para finalizar, digamos, o dicionário de Lager. Tivemos que decidir essa questão, porque tínhamos que imprimir o dicionário. E fizemos um encontro. Sim. De todo mundo, e todos os elementos, e decidimos como escrever para o dicionário. Algumas vezes é possível fazer isso. Em alguns casos não é, porque por razões não linguísticas, razões como sociais, ou socioculturais, políticas. Isso complica a tarefa da criança que está aprendendo a ler e escrever, se tem mais de uma ortografia. Ou se tem material, por exemplo, didático, que varia de um ano para outro. No caso, por exemplo, temos o mesmo problema em Nicarágua com um dialeto de Sumo. A criança, por exemplo, tem que enfrentar não duas ortografias sem mínima, mas dois dialetos. E a decisão que fizeram é representar os dois dialetos. Mas eu acho que poderia ser, não sei exatamente. A minha experiência, não tenho a experiência disso exatamente, exceto no caso do Lager, onde como se diz? Decidiram que seria necessário, antes, ter uma ortografia consistente. Foi a comunidade que unir a ortografia. Eles não queriam que as crianças tivessem o problema. Eu tenho uma pergunta sobre metodologia para preparar materiais para estes programas de educação bilingue. Na tua experiência, faz diferença se, no início, o que a gente chama de cartilha, né? Porque a situação no Brasil, em geral, que estes não são línguas que são escritas há muito tempo, em geral, são ágrafas, né? Quando começar com o que chamam cartilha, o primer inglês, né? Faz diferença se pessoas usam o método de sílabas, se eles têm exemplos que são palavras isoladas. Será que o único método correto é ter texto conectado? Ou como é, na sua experiência, os resultados destes vários métodos? Bom, para mim, o método que funciona melhor, que é necessário para mim, é qualquer método com que a criança pode aprender o princípio o princípio alfabético. Okay? No caso dos Walmer, por exemplo, utilizamos sílabas, mas utilizamos sílabas porque as sílabas
experiência, se as crianças aprenderem esse princípio, que não é uma coisa muito difícil, podem ler qualquer coisa. Utilizamos palavras também, naturalmente, para que vejam que o alfabeto tem algum uso que pode utilizar para escrever não só palavras, mas sentenças, sequências também. Mas eu acho que é preciso que aprendam o princípio alfabético. Isso é a meta. Isso, estamos falando no início que as pessoas não vão continuar só fazendo sílabas até o fim da vida, obviamente, vai fazer mais coisas, mas no início. Tem várias, sempre tem moda no mundo de educação, por exemplo, o Whole Language Method, o método da língua inteira, construtivismo, etc. Como é a relevância destas para a questão de... Uma questão é a criação de ortografia, outra questão é ensino de ortografia e outras questões de educação geral. Eu acho que o Whole Language, o método de Whole Language, por exemplo, pode ser útil em alguns casos, por exemplo, para introduzir mais língua dentro da aula, mas eu insisto que é muito importante que a criança aprenda o princípio de alfabético. E isso não pode ser deixado ao lado para o método de Whole Language. Os alfabetos que você pode criar, ou ortografia que você pode criar na base de estudo linguístico, estas em geral seriam melhor do que, vamos dizer, ortografias de inglês, francês ou línguas? Não, depende da língua. Seria muito melhor do que o alfabeto do inglês, né? Mas falo não do alfabeto. O alfabeto é um alfabeto, mas os princípios de escritura inglesa, por exemplo, a ortografia inglesa não cabe em muitos casos, mas o finlandês, o alfabeto finlandês, por exemplo, o alfabeto húngaro, esses são alfabetos bons. Ortografias bons. Ortografias boas, sim. Então, eles não têm o mesmo trabalho na escola para aprender a ler e escrever que alguém de inglês faz, por exemplo. Eles não têm a mesma dificuldade, porque quem fala inglês tem anos de instrução. Sim, tem que. É como o caso do Aranha. No caso que quase tem que aprender cada palavra. Ou classes de palavras. Inglês. Sim, em inglês. Sim. Classes de palavras. Okay. Sim. Outra pergunta sobre algumas coisas que a gente não conhece muito no Brasil. Durante os últimos 8 anos, houve muito movimento no mundo em torno de línguas em perigo de extinção. Houve um artigo e parece que acordou os linguistas. Você podia explicar um pouco como foi a evolução desta questão, como é que pessoas começaram a prestar mais atenção e para onde é que esta questão vai? Sim, bom, muitos linguistas, muitos membros das
várias comunidades, por exemplo, sabiam, ou tem, soube, souberam, que a língua estava em perigo, por exemplo, e estavam preocupados por isso. E os linguistas, os membros da comunidade começaram a trabalhar sobre isso e começaram a investigar o grau de perigo no mundo. Por exemplo, sabemos que no mundo temos como 6.000 línguas. Alguns linguistas dizem que há 6.500 línguas. Muitas línguas, parece. Mas antes havia muito mais. Mas a coisa é que, na situação que temos agora, é que destas 6.000 línguas, por exemplo, a metade, mais ou menos a metade, está numa condição de perigo. Estão, como dizemos, moribundas. Isso quer dizer que as crianças das comunidades onde se fala, são 3.000 línguas, não estão aprendendo a língua. Isso quer dizer que se não fazemos nada sobre isso, vão a morrer, possivelmente. E das 3.000 que permanecem, dessa quantidade, desse número de línguas, só mais ou menos 200 dessas línguas vão estar numa condição healthy, Saudável. E outros durante o século que vem, o século próximo e o outro, temos a possibilidade de perder um tesouro humano, um patrimônio muito Valioso. Como? Valioso. Sim. Isso é a palavra que ia usar, pero estava pensando que era assim. Bom, assim, estamos numa situação agora que podemos, por exemplo, perder todas as línguas, menos 200, durante os 2 séculos que vêm. Essa é a situação que calculamos, em que estamos. Bom, e como você disse, estão muitas línguas em todas partes do mundo, estão trabalhando sobre isso, com membros das comunidades que querem resgatar a língua. Resgatar. Assim é. Mas tenho vários exemplos aqui, porque o grau de dificuldade em que se encontram essas línguas é muito variável. Por exemplo, o caso de Wampanoag é o caso de uma grande classe de línguas que já agora não tem falantes, mas tem uma comunidade que quer recuperar a língua. Wampanoag é um caso. O que estamos fazendo lá é uma pessoa, um membro da comunidade, está aprendendo linguística, está estudando a linguística algonquina. E os documentos, que são muito ricos, os documentos que temos já do século XVII, XVII. Outro
exemplo seria, temos uma gama de situações. O Ampano e muitas outras línguas estão na posição, ou estão na situação de não ter falantes agora. Mas documentação sim tem, e tem uma comunidade que quer recuperar a língua. Isso é um movimento bastante importante para mim. Ao outro extremo, por exemplo, temos línguas como Navajo, Maori, Nova Zelândia, e hawaiana. Sim, hawaiana. Bueno, no caso de Navajo, por exemplo, Navajo tem muitos falantes agora, 100 mil, mais ou menos, 100 mil falantes, mas as crianças, mais ou menos 56% das crianças não estão aprendendo Navajo. E isso significa que o Navajo, apesar de ter 100 mil falantes, está em perigo. Esta é ameaçada. Não. Maori e Hawaii também estavam nessa condição. Hawaii, principalmente, as crianças não estavam aprendendo, mas agora recuperaram a língua e agora é possível para um estudante hawaiano de estudar no colégio, na universidade, em aulas dadas em hawaiano. É um milagre, é um tipo de milagre nesse caso. E Maori também tem um sistema de os hawaianos e os Maoris, por exemplo, cooperam um pouco, dando informações um ao outro. E tem um sistema que se chama, é um sistema de imersão, assim, imersão. E estão, muitas crianças agora nas escolas estão aprendendo Maori como primeira língua e hawaiano também, mas na escola, porque chega à escola e estão com falantes, bons falantes, todo dia. É um sistema de imersão que tem sido muito sucesso. Tem tido sucesso. Tem tido muito sucesso durante muitos anos para aprender francês, tudo isso. Mas agora estão utilizando esse método para recuperar a língua indígena. E o mesmo está fazendo os Navajos também para tentar recuperar. Em alguns casos, a situação é um pouco diferente. Por exemplo, Larder, a língua falada na ilha de Mornington, no Golfo de Carpintaria, tem, nos anos 60, quando eu estive lá, nos anos 60, 1960, estive lá, havia como possivelmente 40 pessoas que falavam o Larder clássico. Foi uma língua que tinha um sistema casual, um sistema de voz muito complicado. Era uma joia. Nesse ano, fizemos um dicionário, mas não foi publicado, não foi distribuído. Mas quando fomos lá, no
1996 para finalizar o dicionário com a comunidade. Os falantes, havia mais ou menos 15 falantes, mas eram falantes do Lar Novo, que é uma língua que não tem caso, que não tem sistema de voz. Perdi tudo isso. Mas existe uma língua falada por 15 pessoas. E incluímos no dicionário o novo, uma parte da gramática nova da língua. E agora estão ensinando a língua na escola, mas tem que utilizar o lado novo, porque é o novo que tem falantes. Tem outro exemplo, mas este exemplo de Uruá, que é uma língua Nicarágua, língua sul. Uruá, no ano 1950, vem. Não. Não? Ok. Vem. Veio? Uma companhia. Veio. Uma companhia. Veio uma companhia. Veio, sim. Uma companhia de madeira. Veio com mais ou menos 50 trabalhadores mesquitos. A aldeia onde vivem os Uruá, que se chama Caravana, era uma comunidade bilíngue, mesquito, Uruá. Era fácil para eles mudar ao mesquito totalmente para acomodar os trabalhadores da floresta. Mas não se deram conta do fato de que o Uruá ia ser deixado completamente. Porque era muito fácil mudar ao mesquito, porque todo mundo sabia, crianças, todos. E por isso, depois, durante o tempo dos sandinistas, por exemplo, quando havia a possibilidade de recuperar linguagem, trabalhar sobre línguas e tudo isso, era uma coisa boa que fizeram os sandinistas. Nesse ano, 85, já as crianças, as pessoas que sabiam Uruá, tinham mais ou menos 20 ou 25 anos. E por isso, mais ou menos overnight, a língua Uruá se convertiu numa língua ameaçada em perigo. E agora está em perigo. E o que estão fazendo eles agora? Estão fazendo duas coisas. Estão trabalhando sobre um dicionário com um estudante, uma pessoa que era estudante do MIT, fiz o doutorado no ano passado. Estão trabalhando com ele para fazer um dicionário e projeto. O outro projeto é o projeto de educação sobre a língua Uruá na escola. Mas então, o problema agora é que não tem apoio financeiro, não tem financiamento para continuar. Isso é uma coisa. Sempre estamos tentando procurar dinheiro para eles. Isso é uma coisa.
tem uma coisa chamada, chama de revitalização de línguas. Estes programas são exemplos. Tem um método chamado Ninho de Linguagem. Ninho de Language Nest. É assim. Isso é o programa que estava falando o Mauri Punanaleo. Em Hawaii, por exemplo, se chama Punanaleo. Isso é mais ou menos o Language Nest. Em Maori, isso é o programa de imersão. Language Nest. Kohangareu. Em Maori, creio que é algo como Kohangareu. E Hawaii, Punanaleu. É a mesma coisa. Language Nest. Mas eu esqueci outro método para línguas. Por exemplo, o estado de Califórnia, que é o estado onde havia a riqueza mais grande, possivelmente a riqueza mais grande do mundo linguístico. Os troncos, todos os troncos da América do Norte, por exemplo, norte-americano, estavam lá, menos o esquimão, sim, menos e a diversidade tipológica que existia em Califórnia era uma coisa imensa, era muito importante para a linguística, a história, por exemplo, a disciplina de linguística nos Estados Unidos foi mais ou menos informada por as línguas da Califórnia. Mas agora, a maior parte dessas línguas estão numa situação de perigo. E há muitas já não têm falantes, mas muitas dessas línguas têm um falante, ou dois falantes, ou três falantes, por exemplo. E desenvolveram um programa que se chama Master Apprentice Program. Master Apprentice Program é um programa no qual duas pessoas, um falante, um não falante, que quer aprender a língua, conseguem uma bolsa para que possam viver sem trabalhar, sem ter que trabalhar no trabalho separado, por exemplo. E podem passar 6 meses, por exemplo, 6 meses juntos. E o falante dá treinamento ao falante para ensinar a língua. E o não falante aprende algo sobre a língua também. E começa assim. E permanecem juntos durante 6 meses, mais ou menos. E, em alguns casos, o não falante começa a falar. E se puder fazer isso várias vezes, pode aprender a língua. E em alguns casos, onde está Cristiane? Cristiane não está aqui, mas ela está na Universidade de Oregon, onde há uma pessoa que tem aprendeu a língua utilizando esse método. E há vários. Por exemplo, há como 15 pessoas que aprenderam o Karok.
Caro. K-A-R-O-K. E há vários dialetos do Yalamani, se chama. É uma língua famosa da linguística, porque foi uma língua que tinha uma fonologia muito complicada, muito boa, muito interessante, e várias pessoas fizeram os doutorados sobre essa língua. E agora estão aprendendo umas pessoas das comunidades a falar essa língua. Uma outra pergunta, porque você trabalha com línguas indígenas. Agora, no Brasil, o que você acha seria o interesse científico nas línguas indígenas, uns 180 mais ou menos línguas indígenas do Brasil? Só temos que considerar o fato de que quando começamos a trabalhar com uma língua indígena do Brasil, Austrália, Nova Guiné, muitas partes, muitas regiões do mundo, encontramos algo interessantíssimo para a linguística, contra-exemplos às teorias que estamos desenvolvendo. Mas a coisa mais importante é que as línguas indígenas do Brasil, por exemplo, nos ajudam a chegar a um entendimento melhor da linguística, da gramática universal, apesar do fato de que são topologicamente muito diferentes. As línguas nos ensinam alguma coisa nova, mais e mais sobre a gramática universal, que é uma das metas da linguística teórica.